Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. Lembrando sempre que você também pode perguntar pelo 3307-4429. E a Terezinha pergunta para o pastor, na verdade ela faz um comentário aqui. Ela diz aqui, a Terezinha diz o seguinte, que desde que era pequena ou criança, tem isto com ela de sentir as pessoas quando estão tristes, enquanto estão com algum problema ou quando estão necessitadas. Diz ela, sou evangélica há 40 anos e ela quer saber o que é esse sentimento, pastor Natanael Rinaldi. Eu penso que a nossa consulente devia ficar contente com essa atenção que ela diz desde criança, sente por terceiros, pessoas que não conhece, mas ela se identifica com o problema dessa pessoa e que faz o que é possível para ajudá-la. Ora, esta colocação está dentro do ensino de Jesus. Como nós conhecemos a parábola do samaritano que caiu nas mãos de salteadores e abandonaram a vítima e logo em seguida vieram primeiro um pregador, quer dizer, o sacerdote, passou, olhou e continuou o seu caminho. Veio em seguida um levita, que era auxiliar do sacerdote, e procedeu da mesma maneira. Ora, o que faz o samaritano, embora fosse pessoa que não caía no agrado dos judeus, porque eram de religião diferente, esse homem procurou cuidar dentro de suas condições ali do enfermo, em seguida pô-lo na sua garupa e levou para um tipo de hotel e ali disse ao dono, olha, vou deixar aqui um dinheiro para as despesas desse homem, na volta, se ele tiver gasto mais, nós vamos pagar. Então aí Jesus mostrou quem é o próximo desse homem que caiu à beira do caminho. O sacerdote, o levita ou o samaritano? Então a resposta foi clara. O samaritano, porque teve cuidado com aquela pessoa. Também nós lemos então a nossa irmã dizendo que ela tem o mesmo sentimento de alguém que ela vê que está com problema, sofrendo, precisa de uma ajuda, ela vai fazer o seu trabalho, saber o que está ocorrendo, o que pode fazer. E é isso que a Bíblia recomenda. Que não vivamos só para nós mesmos, mas que, se for possível, quanto estiver em vós, quanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens. Isso significa identificar-se com os que choram, com os que sofrem, mostrando solidariedade, e isso é uma bem-aventurança daquelas que Jesus proferiu no capítulo 5 de Mateus. Então, eu não vejo razão para nossa irmã se preocupar, porque superficialmente entendo que se trata de um sentimento altruísta. E nem todos fazem assim. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia. Ligue e participe 3307-4429. O Celso pergunta ao senhor, pastor Natanael, lá no céu não vai haver lembranças das vitórias que a pessoa teve aqui na terra? Eu quero dizer que uma parte do céu não é apenas o lugar descrito pela Bíblia, com todo aquele fulgor, com aquele brilho, mas também aquele sentimento de solidariedade de encontrar lá no céu irmãos que conosco aqui na terra batalhavam pela mesma fé. Então isso deve promover uma alegria incontida
está num lugar muito bom, preparado para nós que seguimos a Cristo, e ali então vamos gozar também da solidariedade, da nossa irmandade, de viver junto com esses que batalharam na fé aqui na terra. Então, as lembranças atestarão o fato em que fomos transformados em Cristo Jesus. As lembranças nos farão lembrar dos acontecimentos bíblicos, os personagens, alguma ocorrência que se deu boa, por aqui passamos. Então, tudo isso indica uma parte do céu para nós. Gozar dessas lembranças que são características que atestam a nossa identidade e individualidade no céu. Não seremos um número apenas, seremos pessoas a ser tratadas pelos seus novos nomes que estão anotados no céu. Pergunta para o pastor João Flávio, que fizeram aqui durante a semana, durante aqui as palestras que o pastor João Flávio tem ministrado, de uma pessoa do Guarujá que não quis se identificar. Ele quer saber se é certo um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, usar CDs piratas, ou tudo que é pirata. Pirata é um nome vulgar, né, que todos usam para algum equipamento que não seja legalizado, né, dentro da legislação brasileira. Até rádio pirata existe, fala ele. É certo dentro das igrejas? Sempre falam isso dentro das igrejas. Não pode isso, não pode aquilo, e acabam fazendo. O pastor João Flávio, ele gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa colocação que ele usa e que, na verdade, realmente, em alguns casos acontece sim. É bastante complexa a pergunta, apesar de simples. Nós temos que olhar para a Bíblia e também para a lei local do país. Romanos capítulo 13 fala que a gente tem que estar submisso às autoridades. Então, no Brasil já existe uma lei bem delimitada que deixa claro que não é permitido a comercialização de produtos piratas. Não é só CD. É camisa, é roupa, é tudo. Então é crime, porque você está usando uma marca, né, comercializando aquela marca sem os devidos créditos e royalties que tem que pagar, etc. e tal. Então isso é crime. Sem contar que existe o problema também de você comprar um produto pirata que vai estragar o teu aparelho, o teu rádio, o teu toca-CDs, o teu DVD, etc. Agora, é importante nós desmembrarmos uma coisa de outra. Por exemplo, se você vai numa locadora, ou você pega lá um CD e faz uma cópia para você daquele CD, daquela locadora, você assistiu um filme, gostou muito e você faz uma cópia, a lei brasileira já determinou que esse produto que você copiou para você ter na sua casa, que você alugou na locadora e quer ter uma cópia para você lá no teu computador, isso não é crime. A pessoa pode fazer essa cópia. Não há crime algum nessa atitude, tá? Então, se você foi na locadora, gostou do filme, né? No filme não tem para vender, só tem para alocar, e você fez uma cópia, não há nenhum crime nisso pela própria lei brasileira, tá certo? É importante nós orientarmos isso, que o crente em Jesus Cristo evite comprar produtos piratas, né? Nós sabemos muito bem que o produto pirata, ele proporciona ao traficante, ao, digamos assim, crime organizado, lucros e dividendos para que ele continue fazendo coisas equivocadas e erradas contra a própria sociedade. Tá? Então, voltamos a Romanos 13. Devemos respeitar a autoridade, devemos respeitar os fatos e não nos envolvermos com produtos piratas. Com relação à rádio, isso é um pouco relativo, porque às vezes a rádio é pirata, mas ela está em processo de legalização. Então, às vezes você tem uma rádio que não está legalizada, mas o dono da rádio, para ele poder legalizar, ele tem que entrar com um processo, e às vezes ele está legalizando essa rádio, né? Existe também uma briga aí por democratização do espaço da radiodifusão no Brasil. Eu sei porque eu já participei disso. Então algumas pessoas usam aí
a rádio pirata ou a rádio em processo de legalização, porque ele está em litígio com o próprio governo para adquirir aquele canal e tudo mais. Então existem essas questões, ok? Lembrando também, os amados irmãos, que em países comunistas, na época do comunismo, da cortina de ferro, nos países da Rússia, eram as rádios comunitárias e piratas que eram usadas para pregar o evangelho. Porque o governo russo, o Império Russo não deixava pregar o evangelho através das rádios legalizadas. Né? Então tem esse outro fator também. Aliás, bíblias piratas entraram na Rússia pela cortina de ferro. Né? Aqueles países europeus ali que blindavam a Rússia. Então isso aconteceu. Então tudo o que a gente está falando aqui depende do contexto, depende da lei do país e depende da consciência cristã que eu acho que cada cristão tem. Então, repetindo sobre rádio comunitária, existe várias rádios aí que estão funcionando, mas o processo já está em litígio. Né? Lá na região onde eu moro, tem lá uma rádio comunitária que o pessoal da cidade entrou na justiça e o juiz deu, em última instância já, o direito da rádio comunitária. Então, é a cidade de Catanduva lá. Eles têm uma rádio comunitária que foi litigiosa e foi ganho na justiça, e hoje essa rádio, que era pirata, está funcionando legalizada. Tá? Então, todas essas nuances da questão têm que ser observada, porque nós estamos tratando de um assunto aqui que não é simplesmente teológico, é um assunto que tem a ver com as leis do Brasil, tem a ver com a questão de consciência e etc. Eu espero que tenha respondido você aí, meu irmão, que fez a pergunta. Muito bem. O irmão vê que a situação não é tão simples, tão engessada, né? Cada caso é um caso, como o pastor falou, tem que ver o contexto também da situação e analisar o caso em separado. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o pastor João Flávio, também que foi feita durante aqui as palestras que ele ministrou aqui na semana que está se desenrolando. O Eduardo coloca o seguinte, e ele coloca que é um caso de julgo desigual, porque eles, ou no caso ele e a sua esposa, têm 2 filhos, homens, e ela, a sua esposa, quer um terceiro, uma menina. Mas ele não quer agora, diz ele, só se for da vontade de Deus, porque ele já é operado, né? Deve ser vasectomia, exato, mas sabe que tem como reverter, mas não queria fazer agora, por causa das condições, diz ele aqui, deve ser condições financeiras. Mas a esposa está depressiva, anda até depressiva, porque quer, acho que, essa filha, a menina, porque ela tem 2 meninos. E na igreja o pastor revelou para ela que Deus vai realizar o sonho dela. Antes de sair de casa, ela orou e diz que Deus confirmou, ou seja, ela vai ter esse filho, essa menina, né? Então aqui faz essa colocação esse irmão Eduardo aqui de hoje. Bom, em vista disso, ele está em dúvida que quero saber o que fazer, diz ele, quero uma confirmação. Ou seja, o que ele pergunta, é isso mesmo? Deus vai providenciar isso antes da operação dele? Enfim, ele quer que comente também aqui, pastor, essa colocação, né? Bom, aí tem várias nuances aí. Primeiro que a vasectomia, ela não é uma cirurgia fácil de ser revertida. E pelo que eu saiba, eu acho que o SUS não reverte isso. Ou seja, tem que ser numa clínica particular. E parece que isso não é barato. Agora, se o casal já fez a vasectomia por questões econômicas, para não ter mais filhos, né? Como diz aí o marido, ele já está preocupado com questões financeiras, como é que ele vai gastar mais dinheiro agora para reverter a vasectomia para ter esse filho? Isso deveria ter sido pensado antes. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 7 fala que a mulher deve ser submissa ao marido. O apóstolo Paulo deixa isso claro no relacionamento entre homem e mulher, entre marido e mulher.
Então, se isso foi permitido pela esposa, se a própria esposa consentiu com a vasectomia há tempos atrás, é incoerência da parte dela querer um filho agora. Por que ela deixou o marido fazer a vasectomia? Então ela deveria dizer para o marido, olha, não faça a vasectomia, que eu estou orando para que nós tenhamos mais um filho e seja uma menina. Então tem tudo isso. Então eu aconselho a irmã aí, sinceramente, a não ficar atrás de profecias, não. Ore a Deus, entregue na mão do Senhor e toque a vida. Se tiver que acontecer o milagre vai acontecer. Tá certo? Mas você não precisa ficar atrás disso. O problema é viver bem com o seu marido, é cuidar bem dos 2 filhos que a senhora já tem. Já tem 2 filhos, cuide bem deles. Agora a senhora vai entrar em depressão porque não tem um terceiro, vai abandonar os 2 que já estão aí para ser criados. O que adianta entrar em depressão porque não tem um terceiro? Né? Que a bênção pode até se tornar em maldição, que o senhor pregou isso no início. É aquilo, né? Veja como é que o que eu falei é verdadeiro. Os que pesquisam a mente, eles pesquisam muito bem. Quer dizer, a maior parte das tribulações das pessoas são diante dos problemas. Elas aumentam o problema. As pessoas pegam uma dificuldade, pegam por exemplo, o desejo de ter uma filha e transformam isso numa catástrofe. Você está entendendo como é que as pessoas fazem? Quer dizer, não é um problema grave. Ela não teve 2 filhos e eles provavelmente queriam um casalzinho. Né? Tentaram uma vez, nasceu um menino. Tentaram outra vez, nasceu uma menina. Então, quer dizer, aliás, um menino, do outro menino. Então a ideia era um casal. Não nasceu o casal, o rapaz operou, fez a vasectomia, devia estar programada. Pronto, agora ela pegou essa questão que não é grave, né? Não é problema ter 2 meninos, e transformou isso numa crise. Outra coisa, eles podem adotar uma menina, tem tanta criança de 4, 5, 6 anos de sexo feminino que precisam ser adotados. Vai lá, você que é cristão, adota uma menina e pronto, resolve o problema. Agora, geralmente as pessoas pegam uma coisa razoavelmente, não é tão complicada, é razoavelmente complicado e transforma aquilo em algo muito mais complicado. Quer dizer, se ela entra em depressão agora, ela vai destruir a família dela. Como é que vão ficar as crianças? Como é que vão ficar os filhos? Então, minha irmã, você que está ouvindo, você, meu irmão que está ouvindo, toque a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo o fará. Que palavra melhor do que essa? Não precisa de ir atrás de profeta. Né? Aliás, outro dia eu vi uma charge, pastor Natanael, muito legal. O indivíduo olha para o céu e fala assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí uma mão na charge desce do céu assim e entrega a Bíblia para o indivíduo. Está aqui, meu filho, lê aqui. Então eu acho que a maior profeta que existe na face da terra está aqui. A Bíblia Sagrada. É essa profeta que todo crente precisa. Essa é a minha palavra. E conforme Hebreus 1:1, né, pastor Natanael? O que diz? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, ele falou de muitas maneiras. E hoje nos está falando pelo seu Filho através dos 4 evangelhos e dos livros do Novo Testamento. Então, tá aí, irmão. Tá respondido, Às né? vezes não vai atrás das profecias ou profetadas, vai, que nem o pastor João Flávio coloca, vai atrás da Bíblia realmente. Uma pergunta aqui para o pastor Natanael Rinaldi. O Edilson pergunta ao senhor, pastor Natanael Rinaldi, quero saber sobre os adventistas que guardam o sábado. É baseado nos mandamentos? E a carne de porco que não comem? Bom, eu quero dizer ao nosso consulente, dar algumas informações que me parecem oportunas, porque geralmente os adventistas se apresentam junto aos evangélicos como se também eles fossem evangélicos e tivessem a mesma fé, o mesmo modo de crer que nós temos. Isso está redondamente errado. Não é verdade essa colocação que os adventistas procuram transmitir. Agora, nós temos a Bíblia Sagrada. Dizemos, única regra infalível de fé
normativa para a vida e o caráter cristão. Já os adventistas não têm só a Bíblia. É verdade que quando conversam conosco, dialogam, eles fazem citações bíblicas. Mas eles têm uma profetisa chamada Ellen Good White, que dão a esta mulher um valor transcendental na sua inspiração, tal qual os escritores da Bíblia Sagrada. Ora, o que se observa nisso? Que são duas fontes de autoridade religiosa. Uma para falar com os crentes e a outra para produzir suas doutrinas, que são todas tiradas do livro O Grande Conflito. Pode pegar da primeira página à última, se todo o ensino não está apoiado nos ensinos desse livro de Ellen Good White. Então, vamos seguir a Bíblia? Se vamos seguir a Bíblia, então vamos seguir a Bíblia. Agora, o que diz a própria Bíblia sobre pessoas, sobre entidades religiosas que fazem de um determinado profeta ou profetisa pessoa de igual valor aos inspirados escritores bíblicos? Nós temos aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, quando lemos a partir do versículo 5, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Então está bem claro aqui, nada acrescentes à Bíblia Sagrada como fonte de autoridade de valor igual à Bíblia Sagrada. Então essa colocação primária é tão importante que a senhora White, num dos seus livros, ela escreveu o seguinte, coisa que não tem o menor apoio na Bíblia Sagrada. Ela escreveu que a guarda do sábado implica em vida eterna. Ora, quem já leu tamanho disparate como esse, colocando a guarda do sábado como superior ao Senhor Jesus Cristo, se escrevesse a salvação eterna está apoiada na pessoa única do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teríamos Atos 4:12, que apoia perfeitamente essa colocação. Mas dizer que a guarda do sábado implica em salvação, isso é heresia que devemos desprezar. Agora, continuando na apreciação do nosso consulente, embora os adventistas, quando se apresentam fazendo aqui pergunta, guardam o sábado, que é baseado nos mandamentos, eu quero dizer para você também que não. A guarda do sábado, dizem eles que isso. Agora, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, encontramos lá no livro de Êxodo 35, versículo 2 ou 3, uma afirmação. Não acenderás fogo no dia de sábado. Quer dizer, você não pode fazer comida no dia de sábado. Se fizer, invalidou o sábado. Não tem mais razão. Agora pergunta para uma dessas pessoas que se ufana de guardar o sábado para ter a vida eterna, se ela acende fogo na sua casa no dia de sábado. Ela vai titubear. Ela vai dizer o que a senhora White autorizou, que não pode acender o fogo para fazer comida, mas pode acender fogo dentro de casa para esquentar a comida que foi feita no dia seguinte, porque não pode comer comida fria. A Bíblia não apresenta essa desculpa, mas é o que estão fazendo. Então, sábado traz salvação?
Absolutamente não. Nós vamos olhar para o apóstolo Paulo, que ele doutrinou a igreja aos Gálatas. E quando ele se retirou, vieram um grupo de religiosos judeus e começaram a ensinar fora do ensino do apóstolo Paulo. Então Paulo se revoltou pela situação que estava observando e ele escreveu no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 em diante: guardais dias e meses e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. E a abolição do sábado está profetizada, primeiro, por Oséias, capítulo 2, versículo 11, quando lemos: e farei cessar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas e os seus sábados. Então aqui está no futuro, farei. Quando Jesus veio e deu o seu ensino baseado no ensino de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, versículo 14 a 17: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Parte da pergunta do nosso consulente é: pode comer carne de porco? Perfeitamente. É o que está dito aqui: ninguém vos julgue pelo comer. Você pode comer carne de porco, você pode comer o que sentir que deve comer, a menos que faça mal para o seu corpo. Mas proibido pela Bíblia, está bem claro: ninguém vos julgue, ninguém critique você porque você está comendo carne de porco. É o texto bíblico que nos está dizendo essa colocação: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa. O que eram dias de festa? Dias de festa eram os dias sagrados anuais, 7 festas no ano: Páscoa, Pentecostes, trombeta, expiação e a festa dos tabernáculos, 2 dias. No todo, 7 dias de festa. Ora, o que é que o cristão vai fazer com o dia de festa? Vai viajar para a Judéia para participar de dias de festa? Se ele fizer isso, ele está vivendo na antiga aliança. Paulo está dizendo: ninguém vos julgue. Que mais que não precisa mais fazer? Nem dias de festa, nem luas novas. Havia cada mês um dia especial, sagrado, de lua nova para os judeus. E ele conclui: ou dos sábados, significando que você não precisa se preocupar com a guarda desse dia, porque era apenas uma sombra. O que é uma sombra? Sombra é um sinal que se dá a respeito de algo que é efetivo. Então nós encontramos em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus fazendo um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí está o descanso do crente. Jesus é o nosso descanso. E se ele é o nosso descanso, aquilo que era passageiro, transitório, porque Jesus na cruz deu o brado: está tudo consumado, então ninguém pode apertar outro crente: não, você guarda o sábado. Se você não guarda o sábado, você não vai se salvar. Francamente, isso aí é salvação por obras. E o apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
nos colocamos à disposição do nosso consulente, se quiser conversar conosco para outros esclarecimentos. O Edilson, estamos aqui na igreja, é só telefonar, marcar encontro, que estamos aqui para ouvi-lo e orientá-lo.